Estamos de volta. Espero que agora vocês estejam me ouvindo. Tudo bem, André? Estamos de volta. Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Não sei o probleminha que deu aqui no tablet, mas nós vamos aprimorar isso aqui, ver se fazemos de uma outra maneira. Vamos melhorar. Está melhor agora? Agora está melhor. O André está dizendo que agora está melhor, está mais fácil de ser ouvido. Então, estava dizendo que é muito bom estarmos juntos, né? Que Deus nos proporciona a oportunidade e que eu nunca pensei em estar vivendo isso que eu estou vivendo nos dias de hoje, né? Que o Senhor me chamou, eu me tinha como uma esposa de pastor, uma líder de mulheres, mas hoje o Senhor me pôs como pastora de uma igreja, ainda nesses tempos que é ruim de um lado, se torna bom de outros, que a gente está junto de uma outra maneira, aprendendo. Eu disse de ontem, as mulheres estarem juntos, os homens estão se reunindo, os jovens, né? As crianças têm a sua programação, os juniores, e eu fico muito grata a Deus por tudo isso. Então, quero dizer para vocês que é um tempo que nós vamos ter que enfrentar, que viver. Não é bom, não é legal para ninguém, nem para mim, nem para você. Eu creio que, de uma certa maneira, estamos cansados, todos nós estamos cansados por tudo isso que nós estamos vivendo, mas Deus tem os seus planos e os seus propósitos. E a nós cabe simplesmente ficar no centro da vontade dEle. Amém? Então, que você seja bem-vindo, você que faz parte da comunidade Caminho da Paz, você que não faz parte da comunidade Caminho da Paz, mas faz parte do povo de Deus, faz parte daqueles que um dia lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, fazemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Fazemos parte do corpo de Cristo. E como eu disse para vocês, hoje é a nossa Santa Ceia, né? Está aqui a nossa Santa Ceia, a minha já está pronta aqui, para nós estarmos ceando juntos. Primeiro domingo do mês, vamos estar fazendo tudo de acordo com como temos que fazer. Amém? Então, sempre é muito bom estarmos juntos. Amém, queridos? Eu quero falar com vocês hoje, né? Transmitir uma palavra para vocês hoje, aonde a palavra de Deus vai falar mais do que aquilo que a Maria pesquisou, algo que sempre Deus fala no nosso coração, é óbvio. O Espírito Santo sempre é que trata conosco primeiro. Primeiro ele fala com a gente, que, né, somos aqueles que vai transmitir o recado. A gente então busca em Deus e fala com Ele e pede para Ele a palavra que nós temos que transmitir a vocês. E a palavra que eu quero transmitir para vocês hoje é uma palavra de vida. É uma palavra de vida. Até Rogério Fernandes, vocês que depois vão passar para outros canais aí, para o YouTube e tudo. O título dessa mensagem de hoje, queridos, é Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E eu quero falar com vocês algo que Deus tem falado muito comigo, né? Nesse tempo em que a palavra morte tem sido tão usada, né? A palavra morte tem assustado a todos nós, não é verdade? Não adianta nós ignorarmos, isso é uma verdade. O que aconteceu hoje, creio que talvez um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado, mas como chegou de uma maneira muito impactante, né? A gente não tinha noção, pelo menos os primeiros vídeos que eu vi ainda lá na Europa, ainda estando lá na casa da minha sobrinha, ainda na Inglaterra, né? Ali em Londres, eram vídeos loucos que eu não dei crédito a nenhum deles, né? E eram mentirosos mesmo, mas, né, não deixava de ser, por trás de tudo, uma verdade. Então foi bem impactante, e então morte se tornou algo que a gente até muitas vezes receia em abrir o Facebook para não ver alguma coisa. Mas eu quero falar de vida, eu quero falar de vida. E não só desta vida que nós estamos vivendo aqui agora. O que Deus me falou através do seu Espírito Santo foi da vida eterna. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vida eterna. Eu creio assim que nós estamos tão preocupados com a morte, no sentido morte do corpo, morte aonde somos enterrados e do pó veio ao pó voltará,
que nós muitas vezes não nos preocupamos e não pensamos na nossa vida eterna. Porque muitas vezes as pessoas duvidam que vai haver vida após essa nossa vida aqui, né? Uma vez eu estava num velório, né, de uma pessoa muito querida, e o pastor, quando ele disse que nós nascemos 3 vezes. Nascemos da nossa mãe, depois nascemos dessa primeira morte, e depois nascemos de uma vez por todas para Deus, né? Que é a vida eterna que Ele nos concede, né? Então, queridos, e tem gente que morre a terceira vez, morte para condenação. Aliás, o crente tem 2 mortes, essa e a eterna. O ímpio tem 3 mortes, esta, né, e a que vai para o inferno. Mais ou menos isso, eu estou me lembrando bem. Então, queridos, existe vida após a morte, essa morte do corpo? Existe sim, existe. Existe vida depois que nós morrermos, essa morte que tem assustado todo mundo, existe vida. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre essa vida eterna, que Jesus, ele disse para nós lá em João, no capítulo 4, não é verdade? Ele fala, eu vou e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, Jesus está preparando lugar para todos aqueles que aceitarem e viverem uma vida com Ele. Por isso que eu quero falar com vocês, porque talvez você não esteja se preocupando com esta vida eterna. Talvez você não esteja preocupado, e nós precisamos nos preocupar, porque a nossa vida eterna, ocupar o lugar que Jesus está preparando para nós, vai depender do que nós estamos vivendo aqui e agora. Eu falei da última vez que eu preguei para vocês, eu falei da vida que Jesus nos deu, conquistou para nós lá na cruz. Então hoje eu quero falar da vida eterna que Ele conquistou, mas que depende de cada um de nós. Depende de cada... Já está tudo feito, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Mas muitas vezes nós entregamos nossa vida para Jesus, levantamos nossas mãos, mas nós não estamos vivendo para Deus. Nós estamos vivendo para nós mesmos ou para o mundo. Nós não nos convertemos de alma e espírito. Nós nos convertemos simplesmente. E isso é um engano do diabo. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor buscando a quem ele possa tragar. Então, ele gosta muito de nos enganar. E gosta muito de dizer, não, fica tranquilo, do jeito que você está fazendo tá bom, você vai na igreja, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, você vai lá, cumpre teu ministério, você vai lá e prega. Mas não é só isso não. Muitas vezes o diabo tem enganado a muitos, né, com uma vida religiosa. Vida religiosa não é vida com Cristo. Vida com Cristo é viver, eu já morri com Cristo, e a vida que eu vivo agora, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, eu quero orar e depois eu vou ler muitos versículos, porque eu quero que a palavra fale com você. Quero que a palavra de Deus fale, marque você nesta noite, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, o privilégio que o Senhor nos dá, Pai. A grandeza do teu amor profundo, da tua infinita misericórdia, Pai. Nos concede a graça, Pai, de estarmos aqui juntos, para ouvirmos a Tua voz, para recebermos o Teu alerta, Pai. Nós somos atalaias, Pai, e o Senhor disse que se nós não dermos o recado, o Senhor vai cobrar o sangue de cada um das nossas mãos. E como eu sempre falo, Deus, eu não quero o sangue de ninguém nas minhas mãos. O que eu quero ter nas minhas mãos, Pai, para apresentar diante de Ti são vidas salvas, lavadas no sangue do Cordeiro, que verdadeiramente vão possuir uma vida eterna, vão ocupar o lugar que Jesus já está preparando, Pai. E que nesta noite, nesse momento em que a Tua palavra vai ser pregada, Pai, que o Senhor esteja falando aos corações através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, que toda mentira, que todo engano, que tudo aquilo que o diabo tem roubado, usurpado de nós, Pai, caia por terra, Paizinho, e que nós, neste momento, tenhamos verdadeiramente os nossos ouvidos abertos, a nossa mente liberta, Pai, e o nosso coração preparado com a boa terra, Senhor, porque nós precisamos nos preparar para ocupar o lugar que Jesus está preparando para nós, para que nós não venhamos, ó Deus, a
de repente, nos assustarmos e em vez de irmos para o céu, para a glória, para estar contigo, o nosso destino é o inferno, Pai. Tem misericórdia e nos livre, Senhor. Guarda, Pai, a cada um de nós, que esta palavra possa falar profundamente conosco. E se for necessário, Deus, quebra o vaso, Pai, e faz tudo de novo. Faz tudo de novo, da sua maneira, da sua vontade. Mata o nosso eu. Pai, nós já morremos com Cristo lá na cruz do Calvário, Pai. E se ainda existir vida em nós, mata, Senhor. É a minha oração desta noite, Pai. Para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Lá no livro de Mateus, do capítulo 25, né? O título na minha palavra é justamente isso. A vida eterna ou o castigo eterno. A vida eterna ou o castigo eterno. Em Mateus 25, 31, que o Senhor Jesus nos fala assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Ele todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, ou as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, aos cabritos. E é pesada a palavra nesta versão: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então nós vemos aqui que vai haver um dia de um julgamento. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, justos e injustos. Os justos para irem para a direita, os injustos para a esquerda. Os da direita vão ocupar o lugar no céu que o Senhor está preparando para nós. Os da esquerda, aliás, da direita esta, da esquerda esta, irão para o fogo eterno. Para o fogo eterno. E o fogo é muito pior do que nós podemos pensar ou imaginar, porque os amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram jogados na fornalha de fogo, mas Deus estava ali com eles. O Senhor estava ali com eles e eles não foram nem chamuscados. O fogo do inferno é muito pior, porque lá vai faltar a presença de Deus, a presença da vida, que é isso que eu quero que fique gravado no seu coração. Mateus, capítulo 7, aqui de Mateus, capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, a palavra de Deus nos diz assim: dois fundamentos que nós devemos viver. E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram
e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi muito grande. Depois pula lá para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Versículo 19. Nós vamos ler aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Que diz assim para nós. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Então o Senhor nos diz aqui que aqueles que estão em Cristo, que já foram crucificados com Cristo, os verdadeiros, os que se converteram de verdade, não simplesmente passaram a exercer uma outra religião, deixaram de ser tal para ser crente. Nós não temos que deixar uma religião para ser outra. Nós temos que deixar todas as religiões para sermos de Cristo, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, para que haja um renovo, para que tenhamos uma nova vida. Estamos na igreja, o que o Senhor está falando aqui conosco, Ele está falando das obras da carne. Quem ainda pratica essas obras, quem ainda se deixa levar por essas obras, não herdará o reino dos céus. Presta bem atenção, é a palavra de Deus que está falando, não é a Dona Maria que está falando, não é a tua amiga Maria, não é a tua pastora Maria que está falando, é a palavra de Deus que está falando, que quem pratica as obras da carne, né, a imoralidade sexual, seja ela qual for, a impureza que abrange todas as áreas, né, como o mundo está vivendo agora, a lascívia, né, a indecência, a maneira como se veste, como age, como vive, a maneira de falar, né, muitas vezes palavrões, palavras torpes, indecentes, né, uma vida totalmente contrária, a vaidade, ciúmes, né, ira, pessoas que ficam praguejando, que ficam lançando maldição o tempo todo, ambição egoísta, né, que nós estamos vendo no nosso mundo de hoje, no nosso Brasil, o egoísmo, né, o amor ao dinheiro, né, a ganância dominando. Isso é tudo da carne, isso vai para o inferno. Quem vive desta maneira, as discórdias, as brigas, as discórdias, né, os partidarismos, devemos tomar cuidado, que são obras da carne e nos levam ao inferno. Quem pratica isso não tem nada a ver com Deus. Ele deixou bem claro isso para nós. Então, queridos, eu quero falar com vocês de vida. Tudo isso aqui nos alertou. Tudo que eu li é para nos alertar. E eu quero isso hoje. Hoje eu sou a atalaia de Deus, para alertar você que o inimigo está aí. O inimigo está aí batendo às nossas portas. E o inimigo está furioso. Ele sabe que o fim dele está chegando e bem próximo. Bem próximo. E ele está furioso. E a Bíblia diz, ele está tentando pegar quem ele puder. Então eu quero
simplesmente como atalaia, abrir os teus olhos, para que você não se assuste, para que você viva uma vida que agrade a Deus, como nós vimos aqui em Gálatas, uma vida de retidão, uma vida de sinceridade, uma vida de amor, uma vida que uma vida que adore a Deus, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus, nós temos que tirar da nossa vida. E muitas vezes é difícil, não é fácil, mas a palavra de Deus diz que ela se torna fácil quando o Espírito Santo nos dirige. A palavra de Deus diz que é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então pede para Ele. Se você um dia entregou sua vida para Jesus e o Espírito Santo veio fazer morada em você, pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te ajudar. Muitas vezes as pessoas falam, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não vou perder minha salvação. Mas será que você entregou de verdade sua vida para Jesus? Se você tem vivido do jeito que Jesus vive e te ensinou, realmente você entregou. Mas se você tem feito qualquer uma dessas coisas que eu acabei de ler, que é da carne, você precisa entregar sua vida para Jesus. É só isso. Você precisa entregar sua vida para Jesus. E faça logo. E faça logo. Porque se demorarmos muito, não vai ter tempo. É um alerta. Se nós estamos fazendo aquilo que é da carne, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Porque nós simplesmente nos convencemos e não nos convertemos. Então, vamos prestar atenção do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Depois não vá fazer igual. Depois eu vou te contar uma história que é verdadeira, que Jesus mesmo falou, que você vai entender um pouquinho mais. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz para nós lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Feliz o santo, aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com eles reinarão durante 1000 anos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos subir. Os mortos em Cristo subirão primeiro, e aqueles que estiverem vivos subirão logo depois a encontrar com Jesus na glória. E depois que passarmos pelo trono, depois que passarmos pelo julgamento, vamos ser colocados ou à direita ou à esquerda. E aí sim, será a segunda ressurreição, para o inferno ou para a vida eterna. Então, querido, esse é um dos 7 versículos das bem-aventuranças que estão lá no Apocalipse. Você lê logo os primeiros capítulos de Apocalipse até o 14 ali, você vai ver 7 bem-aventuranças de Deus para nós. Mas eu não vou falar das bem-aventuranças. Eu quero falar com vocês sobre vida, sobre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, está dizendo a mim e a você. Os que participam da primeira ressurreição são aqueles que aceitaram, que morreram com Cristo e agora vivem a vida de Cristo eternamente. Não terão uma segunda morte ou condenação, mas já serão salvos. Estão salvos aqueles que entregam a sua vida para Jesus e verdadeiramente morrem para o seu eu, morrem para a carne, morrem para a sua vontade, morrem para o mundo e passa a viver uma vida de acordo como Cristo viveu. Cristo viveu aqui na terra, sem cometer nenhum pecado. Então a gente corre muito risco de cometer erros e pecado, mas o Senhor nos alerta e Ele diz que Ele perdoa todos os nossos pecados. O problema é cometermos os pecados, entendermos que estamos errados e continuarmos, voltarmos a praticar os mesmos pecados, que muitas vezes não está se pregando sobre isso. Não se fala muito isso. Eu escuto dizer que nós temos que falar sobre ânimo, sobre isso, mas nós temos que lembrar também que um dia, se não for agora que a morte está assustando, um dia nós vamos morrer. E para que lugar nós vamos? Que certeza você tem dentro de você? Que certeza você tem dentro de você? Da maneira que você está vivendo, para onde você vai? Para a direita ou para a esquerda? Tomara que você vá para a direita. Mas tem muita gente correndo o risco de ir para a esquerda. Então, queridos, falar da primeira ressurreição é afirmar que a vida dos que estão em Cristo ressuscitado é sem temor de passarem por uma condenação ou de passarem pela segunda morte. Quando nós temos essa certeza e vivemos uma vida que ela mostra através do nosso testemunho, porque nós sabemos, nós temos consciência, nós temos uma mente, somos inteligentes e nós sabemos quando nós estamos errados ou não. E nós sabemos quando tem a condenação sobre nós.
aquilo que nós fazemos, muitas vezes achando que ninguém está vendo, muitas vezes não tem ninguém vendo, mas você esquece que Deus está atento a todas as coisas. Deus é como espada de dois gumes, penetra, Ele conhece todo o nosso ser, Ele conhece o que está aqui dentro do teu coração e do meu coração. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos que nós temos que, volta e meia, estar levando cativo a Deus, cativo a Cristo, porque o diabo gosta muito de lançar as suas setas contra nós, e nós temos que estar sempre clamando a misericórdia de Deus. Então, queridos, aqueles que verdadeiramente, vivem uma vida com Cristo, eles entendem, eles não têm temor de passarem pela condenação da segunda morte, entendendo que essa segunda morte é uma morte eterna. Essa segunda morte é a separação eterna de Deus. É a separação eterna de Deus. Gente, não tem coisa mais terrível do que se imaginar eternamente separado de Deus. Eternamente, sem poder ter a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Isso tem que ser algo que realmente te assuste. Realmente te assuste. Chame a tua atenção. Imagina esse mundo sem Deus. Imagina sem podermos estar clamando a misericórdia dele. Como estaríamos vivendo? É disso que Deus está falando. É disso que Ele quer que nós nos preocupemos. Aqueles que verdadeiramente morreram com Cristo e nasceram por uma nova vida e estão vivendo essa nova vida, eles estão tranquilos, eles podem viver tranquilos, convictos de que tem um lugar preparado para eles lá na glória. Então os cristãos mortos em Cristo viverão eternamente e a morte não mais existirá sobre eles. Não mais haverá morte. Vamos morrer somente uma vez, que é a separação da carne e do espírito, Nós só vamos morrer uma vez para depois vivermos eternamente com o Senhor. Essa segunda condenação não vai existir para aqueles que vivem unidos com Cristo. Não vai existir a segunda condenação. Não, porque nós vamos morrer e vamos ter uma vida com Cristo. Como vai ser esta vida? Tem vários pensamentos. A gente ouve muitas coisas. Eu prefiro deixar para o momento em que nós chegarmos lá, Não sei se eu vou estar dormindo. Uma vez um senhorzinho passou aqui na minha porta, de uma dessas que passam na porta da gente aqui, e ele me questionou. Eu era recém-convertida. Desculpa. Eu era recém-convertida, novinha na fé ainda. E eu me lembro que ele me perguntou, se você morrer agora, para onde você... se você morrer, aonde você vai viver? E na hora eu, sem ainda muito conhecimento, eu virei para ele e falei, olha, eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou ficar na terra, se eu for para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou... Não sei, falei, se eu vou viver não sei aonde eu vou, mas uma coisa eu sei, eu quero estar com Jesus. Como ele diz, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. É nesse lugar que eu quero estar. Eu quero estar com Jesus. Só isso. E ele ficou sem resposta. Ele deu um sorriso e não me respondeu mais nada. E nós nos despedimos, ele foi embora. Então, queridos, eu não me importo aonde Jesus vai reinar, se é na terra, se é no céu, onde for. Diz que vão haver, a palavra de Deus fala sobre uma nova terra, um novo céu, sobre a nova Jerusalém, que vai descer do céu, lá no versículo 22 de Apocalipse, fala da nova Jerusalém, que vai descer do céu, e eu creio, eu, Maria, creio, que a nova Jerusalém somos nós que vamos vir reinar nessa terra purificada, que vai ser purificada. Deus o sabe, eu só quero estar com Jesus. Eu quero estar onde o meu Senhor estiver. Então, queridos, nós não precisamos temer. Os crentes verdadeiros, os cristãos que se converteram verdadeiramente, que têm uma vida digna, íntegra, que vivem uma vida com Deus, esses não precisam temer a segunda morte. Muitas vezes você está tão preocupado com a primeira e esquece da segunda. A segunda é que tem que preocupar mais, para quem tiver a segunda, Porque a primeira vai morrer só o corpo. Então eu quero que você entenda que Jesus veio para trazer vida. Não, deixa eu ler aqui, eu tenho mais uma estrofe para ler. Esses cristãos que vivem segundo Cristo, são sacerdotes do novo tempo. Serão reis com o Messias. Não são mais escravos do mal. E esta vida está em suas mãos, está em nossas mãos. E é decidida agora. É decidida hoje.
Não é depois que eu morrer, depois não adianta fazer mais nada. Depois que os olhos fechar, o coração parar, aí não adianta mais nada. Não tem o que mais ser feito. A luz tem que brilhar agora. Jesus tem que estar agora conosco, né? Então eu quero que você entenda que Jesus veio para trazer vida. E que pior do que o inferno, do que você imaginar o inferno, né? Porque não tem inferno maior, não tem inferno pior do que você imaginar a sua separação do dono da vida. Você estar separado do dono da vida eterna. Pense um mundo sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, que está em nós. O Espírito Santo está aqui dentro de mim, dentro de você. Ele está nessa terra, ele não está na energia, na eletricidade, nas plantas. Não, ele está dentro de mim, dentro de você. É o que o Senhor Jesus deixou declarado na sua palavra. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Pai vai enviar o Espírito Santo que eu vou pedir para ele, e o Espírito Santo vai fazer morada em vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui na terra porque ele está dentro de mim e de você. Por isso ele está aqui na terra. Então, queridos, porque quando Jesus vier para buscar a sua igreja, o Espírito Santo subirá com os santos do Senhor. Se o Espírito Santo habita nos verdadeiros cristãos, nos verdadeiros, está comigo, está com você, quando Jesus vier para levar a igreja, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Agora, como ele vai fazer depois, nos tempos que virão, que são outras coisas, de que as pessoas falam muito sobre a grande tribulação, que eu não pretendo estar aqui, não pretendo viver esse tempo. Quem quiser que viva, eu não pretendo viver. Que Deus tenha misericórdia e leve sua igreja antes. Deus tem poder para manifestar o Espírito Santo como ele quiser. No passado, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, trazia o recado de Deus, depois voltava para junto de Deus. Depois, quando Jesus morreu, ele mandou o Espírito Santo para ficar com a gente. Ele está aqui conosco. Depois, como ele vai agir, aí é plano de Deus, é propósito de Deus. Fala-se de um monte de coisa. Mas para nós o importante é estarmos em Jesus e saber de estarmos com ele. Então, queridos, a primeira morte não é o fim. É simplesmente a separação do espírito e da alma do corpo carnal. O que vai acabar na primeira morte é esse corpo. É a matéria, que do pó veio, ao pó voltará. O que vai subir, o espírito volta para Deus que o deu, né? E a alma é o nosso eu, é a nossa vontade, é o nosso querer, é onde a gente sente fome, é onde a gente sente desejo, é onde a gente tende para a direita ou para a esquerda. Esse é o nosso eu, que tem que estar morto com Cristo lá na cruz do Calvário. Esse tem que estar morto já. É o nosso eu, essa nossa alma, né? Nós temos que viver com a vida de Cristo aqui na terra. Como Cristo andou, nós temos que ser pequenos Cristo aqui na terra. Então, a primeira morte é esta. A segunda morte sim, é que significa a separação eterna de Deus. É quando esse nosso eu, que sente as dores, que sente o sofrimento, que sente tudo, né? Porque o espírito, vivificado ou não, volta para Deus, né? Essa é a alma que ou vai para o paraíso eterno para gozar com Deus todas as riquezas do Senhor, ou vai para a segunda morte. Ou é os bodes, é os cabritos, que é o da esquerda, que é a segunda morte. Essa é a separação eterna de Deus. E não existe nada mais terrível do que isso, porque acaba-se tudo. Não se tem mais esperança, não se tem mais nada que se esperar. Acabou. É inferno. Então, a libertação da segunda morte, que é eterna, vai depender de nossas escolhas e decisões no dia que se chama hoje. Agora, você ouvindo essa palavra, você ouvindo esse recado de Deus, agora você pode mudar a sua história. Agora você pode tender para a direita ou para a esquerda, né? Se você está na esquerda, você pode ser trazido para a direita. E você que está na direita, permaneça na direita. E se você está na esquerda e não mudar, você vai permanecer, e aí é condenação, e eu não vou deixar de falar isso. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 5 diz para nós assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
não endureçais. Abre o coração. Tem uma história na palavra de Deus, né, bem conhecida de todos nós, que fala, né, que nos mostra bem a diferença entre estar no paraíso e estar no inferno. É o Lázaro e o rico. Está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 16, versículo 19. Então eu vou falar a história para nós ganharmos tempo. Então ali fala que existia um rico, né? Não que tenha alguma coisa a ver com o rico. É o que Jesus falou. Alguns dizem que é verdadeiro, porque cita o nome de Lázaro e fala do rico. Outros, aqui na minha Bíblia, está como uma parábola que Jesus contou. E frisou o rico, porque infelizmente as riquezas, muitas vezes, que é a ganância, né? Infelizmente separa o homem de Deus. Infelizmente, né? O ter muito dinheiro, o homem acha que ele não depende de Deus. E todos nós dependemos de Deus. Então ele conta essa história do rico e do Lázaro, falando que o rico vivia abastado na sua bela mansão e Lázaro era um pobre coitado, cheio, doente, miserável, mendigo. Desse que você vê aí cheio de ferida, era um mendigo que vivia à porta do rico e ali ele ansiava por comer das migalhas, né, do lixo, que a gente vê muitas vezes. Uma vez me partiu o coração quando eu coloquei um lixo lá fora e nesse lixo tinha alguma coisa que tinha sobrado, não sei o que era, e eu vi um mendigo pegando, meu Deus, eu sou capaz até de... Eu vi ele pegando aquilo que eu tinha colocado e comendo. Aquilo me deixou misericórdia, misericórdia. Então, quando muitas vezes sobra coisas aqui e a gente tem oportunidade, a gente entrega, tem aqui na esquina a gente entrega para essas pessoas, independente do que elas sejam, né? Mas a gente muitas vezes joga tanta coisa fora. Mas aqui está falando, essa história diz que eles morreram. Eles morreram e aqui está dizendo que o pobre foi para o céu, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno, né? E o inferno, como vocês estão vendo, né? Que é um lugar de sofrimento, é onde fala que o fogo é um fogo eterno, que não é um fogo que queima e acaba, é um fogo eterno, é algo terrível, sem Deus, sem a presença de Deus, que é o pior de tudo. O pior não é o fogo, o pior não é o enxofre, o pior não é o bicho que come e sem cessar. O pior é saber que não tem a presença de Deus. É saber que ali não tem como. Jesus foi lá, pegou a chave do inferno e voltou para a sua glória. Então aqui a gente vê esse homem desesperado, esse rico desesperado, né? A palavra de Deus diz no versículo 23, do capítulo 16, diz que no inferno, no meio dos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então ele viu de longe. E aí, talvez, eu creio, eu estava pensando aqui nessa história, talvez eu acho que pela primeira vez, ele fez uma oração. Ele fez um pedido, né? Ele fez um pedido para alguém que ele sabia que era de Deus, né? Porque as pessoas conheciam a palavra de Deus em tempos passados, mas as pessoas que nem agora não se entregavam a Deus. Então ele falava, no 24 ele diz, e clamando disse, o rico disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Misericórdia, gente. Misericórdia, que Deus está tentando nos alertar do que Ele está nos livrando, do que a obra da cruz nos livrou. O que é que Jesus fala quando Ele diz que Ele morremos com Ele na cruz, que quando Ele foi levantado da terra, Ele nos atraiu a Ele. Aqui está o valor da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso resgate. Aqui está o valor, molha pelo menos, como se molhasse a ponta do dedo, fosse fazer alguma diferença, né? Eu acho que esse homem aprendeu a palavra misericórdia agora, mas ele já estava lá no inferno, não tinha mais nada a ser feito, né? E lá no 25, Abraão, porém, disse, filho, lembra-te de que tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que
que se os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Não tem como, não tem como. Quem está no céu, quem está no inferno está no inferno. No céu para gozar das grandezas e das maravilhas, bênçãos de Deus, no lugar que mana leite e mel. Aí o 27 ele diz algo que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora em favor de cada um de vocês que estão me ouvindo. Então ele disse, eu te imploro, ó Pai, que o mandes então à minha família, à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Fala para lá e falar para os meus irmãos, para que eles se convertam e não venham para o lugar aonde eu estou. O 29, Abraão diz para eles assim, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. E Abraão responde, se não ouviram, nem... Peraí. Ele diz, se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, queridos, o que o Senhor está dizendo é que se vocês não ouvem, né, a voz dos profetas que estão falando com vocês, se vocês não ouvem a própria voz de Deus, que é a palavra de Deus, você vai ouvir alguém que ressuscite? Porque depois que morreu, ninguém volta, ninguém ressuscita. Não tem voltar da morte, não. Morreu, acabou. Ou para o inferno, ou para essa vida eterna que eu quero deixar para vocês aqui, né? João, concluindo essa palavra, eu vou ler alguns versículos para vocês, tá? Já alguns versículos, vou ler acho que 4 ou 5 versículos para vocês, que eu quero que você memorize, quero deixar gravado para você memorizar, e depois ouvir de novo, para gravar bem, né? Então, o primeiro que eu quero deixar para o teu coração, está lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo de 3 a 6, que diz assim para nós, e como poder ter certeza de que pertencemos a Ele, de que pertencemos a Deus, a Jesus? Aí a palavra diz, obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Eu conheço a palavra, mas eu não obedeço a palavra. Jesus está dizendo, se você fala que conhece e não obedece, você é mentiroso. É a palavra. Pode ler na tua Bíblia aí que é a palavra. Ele diz, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderam a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Se você obedece os mandamentos, se você obedece às leis que Deus determinou, você sabe. E você vai amar a Deus cada vez mais. Mas se você conhece e não obedece, pior, né, gente? Pior. Melhor era que não conhecesse, né? Então, queridos, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz para nós assim, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe. Todos que é filho de Deus pode obedecer-lhe e pode derrotar o mundo, tem poder através do Espírito Santo. Com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Com a nossa fé no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, nós conseguimos ter uma vida com Deus, conseguimos vencer os ataques do maligno que vem através das coisas mundanas. E ele continua, mas quem teria possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus e que eu posso ter a vida que Cristo teve aqui na terra, porque ele me capacita a viver essa vida, amém? João 6, 38 a 40, que diz para nós assim, pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo, eu vim do céu para aqui, para a terra, para fazer a vontade de Deus, que me enviou.
e não para seguir a minha própria vontade. O próprio Jesus simplesmente obedecia a Deus no seu total. No seu total, Jesus não fazia nada sem falar com o Pai. Nada. E nós fazemos tantas coisas sem mesmo falarmos com o Pai. Tomamos tantas decisões, tantas atitudes, sem falar com o Pai. Se der certo, oba, acertei. Se der errado, aí a gente corre, né? Aí a gente clama e Jesus está falando. E essa é a vontade daquele que me enviou. Aqui, eu vim do céu, né, aqui para a terra, para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia, que significa que aqueles que se converteram verdadeiramente, esses não têm condenação. Mas toma cuidado, o diabo tem enganado a muitos, achando que uma vez salvo, sempre salvo, e que eu posso viver como o mundo está vivendo, que eu já estou salvo. Isso é mentira. Mentira. Você precisa se converter. Se você está vivendo no curso do mundo, e você está fazendo aquilo que o mundo faz, e você está agindo do jeito que o mundo age, vivendo como nós vimos ali, né, como uma pessoa carnal, você precisa se converter. Você não é salvo. Você não tem a garantia da salvação. Você precisa se converter e entregar sua vida para Jesus. Porque quem é de Cristo faz aquilo que Cristo fez. Vive uma vida para Deus. É o que ele está falando aqui. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Creia nele. Quem crê, obedece. Quem ama a Deus, obedece. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, diz para nós assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Olha o que está dizendo, e o próprio Deus de paz vos santifique, vida de santidade, não vida de carnalidade, vida de santidade. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o corpo. Todo o nosso ser, totalmente, completamente santificado, né? Ele diz, o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vos chamou. Quem vos chamou é fiel e ele também o fará. Esses se mantêm irrepreensíveis, plenamente irrepreensíveis. Esses é o que vão ocupar os lugares que Jesus está preparando. Esses que se mantiverem fiéis até a morte, esses herdarão a vida eterna. Que ele diz, quem vos chamou é fiel e ele o fará. E é assim que vai ser, em nome de Jesus. Filipenses 1,6, mais 2 só vou ler para vocês. Filipenses 1,6 diz para nós assim: e estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Enquanto temos vida, temos oportunidade de Deus poder agir em nós e completar a boa obra que Cristo começou lá na cruz do Calvário. E eu creio que ele começou uma boa obra na sua vida. E ele quer aperfeiçoar. Entenda bem o que ele falou ali, aquele que se manter, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, né? Aquele que se manter integralmente, completamente, né? Aquele que se manter, deixa eu ler aqui, alma, corpo, sejam mantidos, né? Alma, corpo e espírito, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do Jesus Cristo. Deus tem uma obra nas nossas vidas, que ele quer completar quando Jesus voltar. Permita que ele complete essa obra.
Mude a história da sua vida. Mude o rumo da sua vida. Se converta de uma vez por todas. Se converta. É uma oportunidade que Ele está nos dando para nos convertermos. E o último versículo eu encerro, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, que diz para nós assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vencedor, aquele que verdadeiramente se converteu, entregou sua vida para Jesus, morreu com Cristo na cruz e vive, não mais ele, mas Cristo vive nele. A esse vencedor, ele não vai sofrer a segunda morte, que é o fogo eterno, que é o inferno. Então, queridos, essa palavra veio de Deus para nos alertar, para nos mostrar, né, que existe um inferno e que o diabo está aí, tentando o tempo todo nos tirar da presença de Deus. Se ele puder tirar-nos, né? Alguém pode perder a sua salvação? Se for verdadeiramente convertido, não. Se estiver vivendo uma vida com Deus, não. Se tem um testemunho de vida com Deus, não. Mas se está em cima do muro, ainda não sabe que caminho seguir, ora serve a Deus, ora serve a mamão, ora serve a Deus, ora serve o mundo, ora faz a vontade de Deus, ora faz a sua vontade. Esses estão correndo muito risco de, no momento em que chegar lá, eu creio que o risco é tender para a esquerda, porque nós não podemos, a palavra de Deus diz que não dá para servir a Deus Senhor. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. A quem nós estamos obedecendo? A quem você obedece, como eu disse na outra palavra, a quem nós obedecemos é o Senhor da nossa vida. Quem tem sido o seu Senhor? A verdade da palavra, mesmo quando você erra, você se arrepende e abandona o pecado, porque arrependimento, simplesmente, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu voltar a fazer, isso não é arrependimento, isso precisa de conversão. E precisa de entrega de vida para Jesus, para eu poder me arrepender, e aí sim, o Espírito que está em mim, a vontade de Deus que está em mim prevalece, e eu consigo abandonar o pecado. Eu consigo deixar de fazer as coisas erradas que eu estava fazendo. Então eu quero deixar esse recado para o teu coração, que você medite nele, você vai ter a oportunidade de meditar outras vezes. Né? Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tendo, você seja aquele que está de uma maneira irrepreensível na presença de Deus. Que nós possamos estar desta maneira na presença de Deus, irrepreensíveis, né? Que o diabo não tenha nada do que nos acusar. Que o diabo não tenha nada que nos acusar. Que ele tente jogar as suas setas, mas que ele sempre encontre, né, nos cercando, os escudos de Deus, os anjos de Deus, que a palavra de Deus diz que ele ordena os seus anjos, lá em Salmos 91 ele diz que ele ordena seus anjos para estar cuidando de nós. Então, que os anjos de Deus estejam sempre nos guardando, porque somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Jesus pagou o preço, e pagou o preço da nossa adoção. Somos filhos de Deus, e você precisa declarar isso com convicção, sem nada que te acuse, sem nenhuma acusação. Eu sou filha de Deus. Não simplesmente porque eu digo que eu creio em Deus, mas porque eu vivo uma vida para Deus, sem pecado. Sem pecado. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu trouxe o recado que veio do teu coração, Pai. Como o Senhor fala, o atalaia tem obrigação de transmitir e alertar que o inimigo está vindo, está aí de prontidão para atacar. E que se ele puder, ele vai destruir, Pai. Teu recado foi dado, Paizinho. O Senhor esteja tocando em cada coração. E se neste momento, Pai, alguém entende que precisa se converter, que precisa entregar a vida para Jesus, mesmo que seja lá o que for, mesmo que seja pastor, obreiro, que seja levita, não sei, Pai, porque muitos simplesmente tomaram uma atitude, mas não cumpre aquilo que tem que cumprir a sua palavra, Deus.
estão vivendo ainda de uma maneira, como eu disse, em cima do muro. Uma hora tentando agradar a Ti, outra hora tentando agradar o mundo. Pai, tem misericórdia, mata, Senhor, esse eu que ainda está dominando o Senhor. Deus, destrói toda a obra do inferno, todo o engano, toda a mentira de Satanás, Pai, contra estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter convicção de que o lugar que Jesus está preparando para nós, como nós vamos ceiar agora, Pai. Nós vamos estar diante da mesa, Senhor. E nós temos falado que Jesus está preparando uma grande mesa, aonde nós vamos estar ceando contigo, Pai. Senhor, eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que todos esses que estão me ouvindo agora e me vendo, que nós possamos estar juntos, Pai, nos convencermos, ó Deus, de que precisamos nos arrepender, de que precisamos entregar nossa vida para Jesus, de que precisamos morrer para o nosso eu, para a nossa vontade, Senhor, para o nosso querer, Senhor. E nós precisamos ressuscitar para vivermos uma vida contigo, Senhor. Viver uma vida que te agrade, Senhor. Uma vida verdadeira, Senhor, de obediência à tua palavra, conhecendo a tua verdade, Pai. E a tua verdade nos libertamos, como está escrito, Paizinho. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é a tua palavra, Senhor. Nela está toda a verdade que nós precisamos, ó Deus. É pouco tempo que temos, ó Pai, para podermos estar falando, Paizinho, trazendo à tona, Pai, tudo aquilo que é necessário. Por isso, Pai, que cada um busque o conhecimento da Tua verdade na meditação da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça, seja sobre cada um, Pai. E se alguém ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não tomou essa atitude de falar, eu me entrego, e dizer, Jesus, venha ser Senhor da minha vida, eu te reconheço como Filho de Deus, como aquele que se entregou lá na cruz e morreu a minha morte, pagou o preço do meu resgate. Pai, recebe e escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Que ele faça parte, Pai, a partir de agora, que ele possa ser a tua boa obra que se inicia, o Senhor possa aperfeiçoá-la até o dia da vinda do Senhor, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas negligências, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Cura a nossa alma e nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua honra, para a tua glória. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Agora nós vamos então, você pega aí a sua ceia. Eu vou pegar a minha. Vou me levantar aqui um pouquinho. Vou pegar a minha ceia que está preparada aqui, ó. Para nós estarmos ceando juntos. Está aqui. Né? Eu fiz um pão hoje especial para esta ceia, está aqui, né? A ceia do Senhor, está o corpo de Cristo, que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário. Corpo de Cristo, Cristo se entregou por nós. E quando ele estava ali, na sua última ceia com os seus discípulos, né? Ele tomava o pão nas suas mãos, e ele partia o pão, e ele distribuía para os seus discípulos. E ele dizia, tomai e comei, esse é o meu corpo, que vai ser partido em favor de vocês, que vai ser entregue em favor de vocês. E lá na cruz, nós somos enxertados no corpo de Cristo. E ele diz, tomai e comei todos vocês. E Paulo nos ensina aquilo que ele aprendeu, né? Que nós devemos fazer isso todas as vezes, para nos lembrarmos de que Cristo morreu a nossa morte, que ele foi entregue lá na cruz, para nos levar para o céu, para nos dar uma vida eterna de glória, para nos levar à presença de Deus, aonde nós vamos vê-lo, frente a frente, face a face, para nos livrar do inferno, para nos livrar da morte eterna. Então nós vamos agora participar dessa ceia, eu e você. Você com a sua ceia preparada aí, eu a minha aqui, eu e o André, que vai estar aqui. Nós vamos estar, eu vou consagrar o pão, o André vai pegar o pão,
aqui, vou servi-lo, em nome de Jesus, eu vou tomar aqui o meu pão. Pega o seu pão aí, vamos consagrar em nome de Jesus. Vamos consagrar, Pai. Eu quero consagrar agora, Pai. Esse pedaço de pão, Pai. Senhor, o Senhor partiu ali com os seus discípulos e o Senhor disse para eles: tomai e comei, esse é o meu corpo, que vai ser partido em favor de vocês. E lá na cruz, Pai, lá na cruz, o Senhor se entregou em favor de cada um de nós, Pai, e de todos aqueles que vieram antes de nós e morreram na fé e na confiança de que o Messias viria, Senhor. E o Senhor veio, Pai. Ah, Senhor, eu quero te louvar e te glorificar, Senhor, por poder fazer parte do teu corpo, Pai. Junto com os meus amados irmãos, junto com o meu filho André, poder glorificar o teu nome, Pai. Ter essa liberdade de poder me alimentar do teu corpo, porque sou tua filha, sou remida, Senhor. Não há condenação sobre a minha vida, porque o Senhor me remiu e perdoou todos os meus pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Muito obrigada, Deus, seja louvado o teu nome. E eu consagro diante de ti e todos que são batizados e já professaram Jesus como Senhor das suas vidas, participam conosco. Se você por acaso está comigo, mas ainda não tomou essa atitude, ainda não entende o que isso significa, Jesus nos determinou para que fizéssemos isso, para que partíssemos o pão. Nós fazemos uma vez por mês, o primeiro domingo do mês. Então todos que fazem parte, que são batizados, participam da ceia, do pão que nós vamos comer e logo depois do cálice. O pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice de suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. É ordem de Jesus, ele diz, e Paulo falou para nós, lá no livro de Coríntios, falou para nós que nós devemos fazer isso todas as vezes que nos lembrarmos. Então fazemos isso, trazendo à memória a morte de Cristo na cruz do Calvário, onde derramou seu sangue. Uma vez por mês, vamos fazer isso, vamos nos alimentar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Ô, papai, muito obrigada, Deus. Senhor, é algo tão tremendo, Pai. É algo tão tremendo, Senhor, viver esse momento, Pai. Pai, eu visualizo os céus em glória, Pai. Visualizo, Pai, o Senhor olhando para esta terra. Eu sei que não é somente nós da comunidade Caminho da Paz, muitos irmãos estão reunidos agora. Paizinho querido, falando da tua palavra, Pai. Quantas, Pai, milhares de pessoas estão podendo ouvir esta palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por fazer parte da tua família, do teu corpo. Muito obrigada pela obra redentora que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, eu te agradeço. E eu vou servir o André. Ele está lá cuidando da transmissão pelo meu celular, mas vou servir o André. Aqui, ó. Põe a mãozinha aqui. Aqui. Em nome de Jesus. Aqui está o sangue de Cristo. Foi derramado por nós, sangue precioso. Sabe como Deus nos vê? Esse sangue sobre as nossas vidas. Esse sangue, sabia? Assim como sempre a gente fala, né? O sangue foi aspergido nos umbrais da porta, lá no Egito, na casa dos israelitas, e quando o anjo da morte passou, aonde tinha o sangue, a morte não podia entrar. Aonde tem o sangue de Cristo, a segunda morte não penetra. Vai morrer o corpo, mas o espírito e a alma vão estar com Deus, gozando da glória. Eu vou consagrar em nome de Jesus, Pai. Eu consagro agora, Senhor, esse suco da vide, Pai, que está em nossas mãos, que simboliza o teu sangue, Pai. Sangue esse que foi derramado pelo teu Filho Jesus Cristo, Pai, pelo nosso Redentor, pelo nosso amado Mestre, pelo nosso querido Salvador. E eu consagro te dando toda a honra, toda a glória, Pai. Porque o Senhor nos amou de uma tal maneira, Pai,
que nos deu o seu melhor. E o seu melhor foi vir a esta terra numa pessoa do teu Filho Jesus Cristo. E o teu melhor foi quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. O Senhor nos enviou o teu Espírito Santo e habita em nós através do teu Espírito Santo, Pai. Quero te adorar e te louvar mais uma vez, Pai, por estar junto com os teus filhos e podermos nos alimentar do teu corpo e matar a nossa sede com o suco da vida que simboliza o teu sangue, Pai. Esse sangue que está sobre as nossas vidas, muito obrigada, Pai, para a tua honra, para a tua glória. Aleluias, queridos. Aleluias, queridos. Vamos tomar o suco da vida em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, seja louvado. Senhor, seja glorificado. Exalte o Senhor, glorifique ao Senhor. Agradeça a Ele pela tua salvação. Agradeça a Ele por Ele perdoar os teus pecados. Sabe, queridos, mesmo que você esteja agora falando, meu Deus, eu estou perdida. Eu tenho feito tanta coisa errada. Eu tenho deixado de orar. Eu tenho deixado de te buscar. Eu tenho falado palavrões. Eu tenho mentido. Eu tenho falado mal de pessoas, eu tenho praguejado, eu tenho murmurado, eu tenho dado liberdade à carne, eu tenho frequentado lugares e isso. Queridos, entendam uma coisa, a obra é perfeita. Aquele que começou a obra, ele perdoa todos os nossos pecados. Basta que você se arrependa e peça perdão e abandone esse pecado. Você não precisa de condenação. O pecado já está perdoado. Basta você reconhecer isso e se arrepender e pedir perdão. A obra já está feita. A obra já está feita. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, está lá à direita do Pai. E se você se arrepender e pedir perdoa-me, Deus, perdoa porque eu fiz isso, Jesus vai estar te apresentando ao Pai. Olha lá, Maria. Ela errou, papai, mas ela está se arrependendo. Ela está se arrependendo, está pedindo perdão. Olha lá, ela abandonou aquele pecado que ela estava cometendo. Papai, tem misericórdia dela. Ele é o nosso intercessor eterno. Então não se preocupe. Fique tranquilo. Se arrependa. Põe tua vida em ordem com Deus. E passa a viver a vida de Deus. Porque eu já morri. E a vida que agora vivo pela fé. É pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Vou falar algumas coisas com vocês rapidamente. Estamos encerrando o nosso culto, nem sei que horas são, fechei o notebook aqui, mas creio que já deve ser umas 7h15, né? Por aí, 19h15, né? Então, tivemos um probleminha no início, quando não estávamos ouvindo muito bem, mas amém, glória a Deus, né? Estamos esperando aí para ver como vão ficando as coisas. Eu fiquei muito feliz hoje quando eu peguei, não sei se é verdadeiro ou não, falam um tanto de fake news aí, né? Mas eu fiquei feliz, eu peguei duas mensagens. Eu tenho pessoas que são lá da Itália, que estão no meu Facebook, por causa da minha prima, que esteve lá. E tem também o Rodrigo lá, né? Tem alguns irmãos fora, as minhas sobrinhas na França, a outra lá em Londres, né? Minha cunhada está voltando, que Deus a abençoe, ela já está no voo para o Brasil, que Deus a abençoe, eu tenho falado para o meu Deus, Senhor, assim como o Senhor me carregou no colo, carrega a Ivone no colo, em nome de Jesus, eu creio nisso, que o Senhor está carregando ela no colo, trazendo ela de volta para nós, para o meu irmão Ademir, que está feliz, para a dona Ivone, e nós estamos muito felizes, né? Ela passou lá quase 4 meses, lá junto com a Carolina, mas está de volta, em nome de Jesus, estamos felizes, e sei que Deus está guardando a vida dela, em qualquer circunstância, ali está os anjos em volta dela, cercando ela de todo o mal. Então, queridos, é isso aí. Deus é maravilhoso, misericordioso, e eu quero transmitir alguns recados. Eu estava falando alguma coisa, eu falei da Ivone, eu acabei deixando passar, mas amém, aleluias. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que, como eu disse na quinta-feira,
nós continuamos com a nossa ação solidária, vai valer a pena. Nós distribuímos mais de 1,5 toneladas de alimento, quase 2 toneladas, mais de 1,5 toneladas, com certeza nós distribuímos já de alimentos, né? Que pessoas necessitadas, e foi algo muito bom, muito gostoso para o nosso coração. Agradeço a vida daqueles que estão empenhados nisso, né? Vou citar alguns nomes aqui: o André, o Luiz ali da Rose, né? O Luiz Messias, a Rose, o Marcelo, o Rogério, a Marcela, né? A Mariana, o Tiago, e que tem ajudado, que tem cooperado ali com a gente. Então, né? O Elton também, que nos ajudou da primeira vez, o Fernandes e o genro do menino, que eu sempre esqueço o nome dele, o Rafael, que também nos ajudou, a todos vocês, e você que nos ajuda, dando a sua oferta, né? Nós ganhamos, né? Pode citar o nome de quem? Pode citar o nome de quem ganhamos? Nós ganhamos, o pastor Marcos Lima está fazendo máscaras, né? E nós ganhamos, ele fez com o logo da comunidade, ó, que bonita. Ele fez com o logo da comunidade e nós ganhamos 20. Então, eles passaram para mim que os primeiros, nós abrimos aqui para poder ver e mostrar e tudo. Então, essa é nossa aqui, vai ficar aqui como um mostruário, não precisarmos. Mas para quem fizer, os primeiras 19 pessoas que fizerem a oferta, vão ganhar uma máscara dessa com o logo da comunidade, tá bom? Aí vocês procurem o André está responsabilizado por isso, procure ele, como que vocês podem pegar a sua máscara, mas se vocês puderem, né, continuem nos ajudando, que quanto mais vocês ajudarem, mais nós vamos poder ajudar outras pessoas. Continuo dizendo, você que faz parte da comunidade Caminho da Paz, você que é membro da comunidade Caminho da Paz, por favor, você nos procure a mim e procure ao André, né? Nós estamos aqui para cuidar de vocês. A igreja tem responsabilidade de cuidar dos seus membros. Essa campanha é para os necessitados que são de fora. Os da igreja, que por acaso estiver passando, eu oro a Deus para que Deus supra todas as suas necessidades. Mas se você estiver por um momento difícil e precisar, né, de alimento, a gente está aqui para ajudar você. Não vai faltar o alimento na sua casa, tá? Não pode. Não deve. A palavra de Deus diz que nós temos que nos ajudar, como nós vemos, temos que nos ajudar, né? Falando entre nós, com cânticos, hinos espirituais, e nos ajudarmos naquilo que nós pudermos ajudar. Então, se você estiver precisando em relação ao alimento, nos procure, por favor. Tá bom, queridos? Então, esses são os recados que eu queria dar. E quero mais uma vez louvar a Deus, glorificar a Deus. Você, dizimista fiel. Você que tem sido fiel a Deus, que tem obedecido a palavra de Deus. Sabe, você não imagina como Deus se alegra quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós mantemos a nossa fidelidade, porque nós buscamos a Deus por saúde, buscamos a Deus por prosperidade, buscamos a Deus por bênção de paz na nossa casa, tudo, né? E muitas vezes servimos a Deus de várias maneiras e muitas vezes temos dificuldade de obedecer a Deus justamente nessa área dos dízimos, né? E dízimo é um mandamento, né? Tá lá no livro no livro de Zacarias, né? Aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Lembrei agora, não é Zacarias, é Malaquias. Está escrito no capítulo 3, versículo 10, que ele diz que nós devemos trazer todos os dízimos, né? A casa do tesouro, está aqui. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Vede, se não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras do campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Que lindo, né? Então, queridos, quero louvar a Deus por você, que tem sido fiel.
por você que tem depositado o seu dízimo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando e cumprindo esta palavra que Ele mesmo deixou para nós. É ordenança, e aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Então não vai faltar nada na tua casa, muito pelo contrário, você vai ter com abundância, diz o Senhor. E você que por acaso, por não estar indo no prédio, tem deixado de fazer isso, queridos, o André já vai pôr, já, o endereço já está até aí, que foi posto quinta-feira, mas logo depois, nos grupos, tem o endereço do banco, tudo direitinho para você depositar o seu dízimo. Nossas obrigações continuam as mesmas, nós continuamos pagando todas as despesas que temos que pagar, toda aquela água, a luz, e incrível que pareça, eles não estavam anotando a luz ou a água, acho que os dois estavam nos cobrando preços ainda, até da minha casa, preço de quando tinha 6 pessoas aqui em casa. Então nós estamos recorrendo, vendo se dá para mudar isso, mas então estamos com todos esses pagamentos para ser feitos. E dependemos da tua fidelidade. A igreja sempre vai depender da fidelidade, ela sobrevive. Deus tem nos abençoado de uma maneira grandiosa, porque você tem sido abençoado. A igreja é abençoada porque o seu povo é abençoado. Amém? Primeiro vem a bênção sobre você, para depois Deus, através da tua fidelidade, nos abençoar. E Ele tem feito isso. Eu quero agradecer, dizer que Deus te ama, e eu te amo, e sou grata a Deus pela tua vida e pela tua fidelidade, tá bom? Eu vou orar por vocês, vocês que são dizimistas fiéis, vocês que agora estão entendendo e vão fazer isso logo depois, e vocês que estão ofertando também para a campanha do Vai Valer a Pena. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, pelos teus filhos, Pai. Esses filhos que o Senhor tem, que tem mantido suas fidelidades, ó Pai, de uma maneira tão linda, Paizinho. Deus, eu fico tão, assim, mexida quando eu vejo que irmãzinhas que nem nos vê pela televisão, porque nem tem como nos ver, mas não esquece de nos chamar no telefone para que a gente passe por lá e pegue o seu dízimo. Pai, Deus, isso é tremendo, Paizinho, isso é maravilhoso, Pai. Então, Pai, abre, Senhor, o coração, abre a mente daqueles, ó Pai, que não têm sido fiel nessa área da sua vida, Paizinho. Abre o coração, abre a mente, Senhor, para que eles sejam fiéis, ó Deus. Entendam que isso vai permitir que o Senhor abra as janelas dos céus. Eu sei que muitos estão aí com as suas vidas tranquilas, ó Deus. Mas, Pai, a bênção não vem somente naquilo que vamos comer, naquilo que vamos vestir. Muitas vezes, Pai, a bênção vem através da paz, através da tranquilidade, através, Senhor, da saúde e de tantas outras coisas que precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, abra os olhos dos teus filhos, ó Pai, para que possam compreender a tua palavra. Eu consagro os dizimistas que têm ofertado os seus dízimos, ó Pai, e os abençoo, os ofertantes, ó Pai. Esses que têm depositado para essa campanha de Vai Valer a Pena, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre eles. Que o Senhor alargue, Senhor, as estacas da tenda deles, ó Pai. Senhor, seja misericordioso para com eles, Pai, e os livre de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Ah, que pena. Estamos terminando mais um culto, mais um domingo, mais uma ceia, e eu só tenho que louvar a Deus, que agradecer a Deus por todos vocês que estão aí comigo, vocês que por acaso estão entrando por outro Facebook, né? Por outros meios de comunicação, estão me vendo, que Deus os abençoe, eu amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês, logo, logo, creio, em nome de Jesus, vamos orar, encerrar orando pelo Brasil, orando por essa situação que a humanidade está vivendo, orando para tudo isso que tem acontecido, não é verdade? Que não vamos ser aqui hipócritas, que seria pecado de dizermos que nós estamos, opa, né? Não, isso tem nos judiado bastante, não é verdade? Tem tirado, de uma certa maneira, a nossa liberdade. Eu respeito o pensamento de cada um. Tem uns que vai, tem outros que ficam mais
quietinhos dentro de casa, né? Como eu que tenho ficado mais quietinha dentro de casa, né? Não tenho saído muito, vou fazer uma caminhada, tudo, mas respeito você, respeito sua decisão, mas peço para você, obedeça, faça aquilo que tem que fazer. O que eu estava falando era justamente isso. Eu peguei lá no Facebook, né, dois comunicados, duas postagens, aonde os aviões lá na Itália, com a fumaça, com a cor da bandeira da Itália, se não me engano é branco, azul e vermelho, e eles falando que eles estavam comemorando o término da quarentena, e no outro estavam comemorando já o não usar mais a máscara. Oh, meu Deus, eu fiquei tão feliz, eu glorifiquei tanto a Deus e falei, Pai, nós estamos atrasados, nós estamos algum tempo depois deles, né? Entramos depois deles, não sei se, mas estamos um pouco atrasados, estamos ainda no cume pelo que se fala, né? Que eu ouço falar, mas eu fiquei tão feliz, porque foi um lugar tão machucado, tão ferido, mas quando eu vi ali, que era comemorando, falei, Pai, que nós possamos ver a nossa bandeira verde, amarela, branca e azul, sendo projetada nos céus, declarando, acabou a quarentena, podem voltar a sair, acabou o uso de máscaras, podem voltar a se abraçar, podem voltar a conviver. Estamos orando para isso, esperando nisso, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que todas as mentiras caiam por terra, que o Senhor traga à tona tudo aquilo que o diabo tem enrustido, que o Senhor abençoe o nosso presidente, que o Senhor abençoe aqueles que têm coração sincero, mas aqueles que estão com coração para prejudicar a nossa nação, que seja destruído, derrubado, em nome de Jesus. A igreja está orando para isso. A igreja está orando para que o Brasil seja abençoado. Chega de tantas coisas ruins no nosso Brasil. O mundo está em guerra, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Eu estava vendo agora à tarde, lá em Londres, por causa do problema daquela maldade que fizeram ali com aquele homem. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que Deus tenha misericórdia do seu povo na face da terra. Porque é um sofrimento de toda a humanidade. Toda a humanidade está sofrendo. Mas existem coisas que são os países individualmente que sofrem. Nós sofremos aqui as nossas dores. Os Estados Unidos estão lá penando com o que estão enfrentando. Outros países, né? Tanta coisa. Por essa maldade tão grande, Jesus falou, será que quando eu voltar eu vou encontrar amor nessa terra? Jesus está próximo, porque amor só mesmo vindo de Deus e entre os filhos de Deus. Amém, queridos? Então, fiquei muito feliz e quero ver isso aqui no nosso Brasil. Nós estarmos batendo palma, batendo panela, fazendo qualquer coisa para declarar acabou, estamos livres de todo coronavírus, seja lá o vírus do inferno que for. Estamos livres em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela nação, Pai. Eu oro pelo nosso Brasil, Pai. Aquilo que eu vi naquela imagem, Pai, daqueles aviões projetando a bandeira da Itália, Pai, nós possamos ver aqui no nosso Brasil e em todos os outros países, Pai, aonde declara que estamos livres de todo mal, Senhor, livres de todo mal, Senhor. Guarda a nossa terra, guarda a nossa nação, guarda, Senhor, a humanidade, o teu povo, Pai, o teu povo que está em clamor a Ti, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Mas principalmente, Senhor, livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do que é pior, do estar longe de Ti, Senhor. Do estar separado de Ti, Senhor. Dá-nos entendimento, Paizinho. E leva-nos a compreender, a vivermos uma vida irrepreensível na Tua presença, Pai. Abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa-nos. Salva a nossa nação. Abençoa o nosso Brasil. É o que nós te pedimos. E eu abençoo cada vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder, a consolação do amado Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite de paz. Vamos orar às 21 horas, como fazemos todos os dias. Amém? Um beijo para você. Eu te amo porque Jesus nos amou primeiro.
Deus te abençoe.